Olá, sejam bem-vindos à Revista Eletrônica IF. No quadro Arte, Linguagem e Corpo, entenderemos um pouco sobre classicismo, arte, beleza e corpo na Grécia Antiga. E agora, para entendermos melhor sobre o classicismo, iremos falar com a repórter Vivian. O classicismo foi um movimento cultural que fez parte do Renascimento europeu durante os séculos XV e XVI. Como o próprio nome aponta, o classicismo era um retorno às formas e temas da antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma antigas. Mostraremos a seguir algumas características do classicismo que consideramos as mais importantes e principais. As pessoas da época começaram a criticar as explicações e a visão de mundo pautada pela religião, o antropocentrismo, a centralidade da existência humana em relação ao universo e aquilo que o compõe, a valorização da racionalidade, capacidade de pensar e refletir, o hedonismo, que é a busca por satisfazer os desejos humanos, o neoplatonismo, que é o amor sensual e o amor platônico, o eufemismo do tempo, o tempo e a vida passam rápido e devem ser aproveitados, o carpe diem. Obra métrica como reflexão de uma natureza que segue leis universais, ou seja, a obra como conceito harmônico. Na literatura, a adoção de formas textuais da antiguidade clássica, predominantemente a dramaturgia e os gêneros da tragédia e da comédia, e a poesia nos gêneros lírico e a utilização do doce estilo novo, o gosto pelo verbo decassílabo, 10 sílabas métricas. Em substituição, a redondilha maior, que é um verso de 7 sílabas métricas. O paradoxo, a antítese e a personificação são figuras de linguagem predominantes nesse período. Entramos em contato com o renomado escritor Camões para que declamasse uma de suas obras. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto subliminaram, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia, andaram devastando, e aqueles por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Na música, a influência clássica surgiu no século XVIII e foi dominada por compositores na área da língua da alemã da Europa. Nessa época, a música instrumental tornou-se mais importante que a vocal pela primeira vez na história. O interesse intenso por tal música pela forma clássica regularizada levou à padronização de orquestras sinfônicas, conjunto de câmara, pianos e várias formas de composição. Oi pessoal, eu sou a Bárbara Bach, tenho 25 anos e eu sou estudante de arquitetura e urbanismo. Eu fiquei muito feliz quando me chamaram para falar dessa obra, porque eu sou apaixonada por ela. Meu primeiro contato com ela, que eu consigo me lembrar, assim, provavelmente foi pelo ensino médio também, bem antes de eu estudar sobre História da Arte na Faculdade de Arquitetura. Eu adoro essa obra, eu acho ela muito bonita e eu vou falar para vocês algumas coisas que eu sei sobre ela e algumas curiosidades. A primeira é que o Sandro Botticelli, o pintor, ele era um pintor renascentista, ele era acostumado a pintar obras com figuras bíblicas. E quando ele pintou o Nascimento de Vênus, foi depois que ele voltou de uma viagem de Roma, e ele se inspirou nessa escultura aqui, que é a Vênus de Capitolina. E uma característica que a gente pode olhar na escultura e na pintura, que é bem marcante, é essa quebradica de quadril, que a gente pode observar nas duas obras. É importante falar que, como ele era acostumado a pintar obras com temas cristãos, quando ele pintou o Nascimento de Vênus, que era uma obra inspirada na mitologia, foi como uma quebra de paradigma, né? Só que essa obra, ela não deixou de ter o drama, visualmente a questão dramática que o Botticelli sempre trazia nas obras bíblicas dele.
Sobre a obra em si, tem algumas coisas que eu gosto de observar. E a primeira é o Zéfiro abraçando a Aurora. O Zéfiro é o deus dos ventos. E a gente pode observar que ele está soprando flores para Afrodite, que está em cima de uma concha que está sendo empurrada pelo mar. A segunda coisa é a própria Afrodite. Ela está no centro da obra, então ela chama muito atenção, não só pela sua beleza, mas pelo fato dela estar em cima de uma concha, né? Depois aqui no canto a gente pode observar a deusa da primavera, que está segurando o manto, esperando a Afrodite, que está sendo soprada pelo Zéfiro. Então a gente tem o Zéfiro soprando a Afrodite em cima de uma concha e a deusa da primavera esperando ela. Uma curiosidade muito legal que a gente pode observar é que as 3 mulheres representadas nessa pintura, a Aurora, a Afrodite e a deusa da primavera, elas são ruivas, o que não é muito comum para as pinturas bíblicas que o Botticelli fazia. Não tem nada, eles dizem que não tem nada escrito sobre isso, sobre a justificativa disso, mas é uma coisa interessante de se observar. E para finalizar, uma coisa interessante também de se observar é a forma como o corpo da Afrodite foi pintado, porque ele foi baseado, tem algumas características das esculturas greco-romanas, só que ela foi um pouco distorcida. A gente pode observar que ela tem um pescoço mais alongado, ela tem um ombro mais caído, ela tem um cabelo muito comprido que cobre o corpo dela de forma que não sexualiza, né? Porque é no feminino e foi pintado de uma forma que não é sexualizada, né? É uma pintura muito bonita. E dessa forma ela representa toda o que é a proposta da deusa, né? Que é a beleza, o amor, a fertilidade, de uma forma muito bela. E é isso, gente. Tchau! Belo foi por séculos ou milênios um qualificativo associado ao homem e aos atributos ditos masculinos, e não à mulher. As mulheres não representavam a si mesmas, mas eram representadas por homens, e, portanto, as imagens de mulher e da beleza feminina foram, desde a antiguidade, construções do imaginário masculino. O termo grego mais próximo para beleza, o belo, é kalon. Significa aquilo que agrada, que suscita admiração, que atrai o olhar. Sócrates, um dos 3 principais pensadores da Grécia Antiga, acreditava que o belo era uma concordância observada pelos olhos e ouvidos, ou seja, o belo é permissível através dos sentidos sensoriais. Na visão de Sócrates, o belo é o útil,